Oi, Carolzinha conseguiu chegar. Coisa boa. Tão bom ver vários rostinhos que estão acompanhando já a nossa jornada aqui. Muito bom ver isso. Então já me ajudem aí. Estão me ouvindo bem? Tudo certo com o som? Oi, Nessa. Ótimo, ótimo. Fazendo uma musiquinha para você. Maravilha. Vou esperando um pouquinho o pessoal entrar. Hoje nós temos um papo muito importante. Nós, frente a essa pandemia do coronavírus, quero saber como vocês estão todos em casa, comportadinhos, se alimentando bem. Esse é o grande propósito da nossa jornada aqui, né? Que é a jornada inteligência para despertar melhores escolhas. Algo tão importante frente aos dias de hoje, frente à nova postura que a gente está tendo sobre a saúde, né? Então, por que eu me alimento bem? Qual é o grande propósito de tudo isso? Será que é só eu estar com uma barriguinha sarada ou ter aquela composição corporal? Na verdade, é muito mais do que isso, né? A saúde com certeza consegue nos deixar muito mais bem preparados para uma situação como a que está acontecendo aí, que querendo ou não, estamos todos com medo e todos tentando levar isso numa boa. E eu estou aqui para despertar em vocês uma nova forma de olhar para tudo isso e daqui a pouco usar como uma grande oportunidade de mudança de estilo de vida. A gente está junto nessa e o meu grande propósito é trazer realmente conhecimento, despertar em vocês muito mais vontade de ser saudável. Oi, Mayara! Fiquem à vontade, a casa é de vocês. Estamos todos partilhando as nossas casas já, né, via internet, nos atendimentos online. Está sendo uma experiência muito interessante, porque, querendo ou não, eu já estou dentro da casa dos pacientes, né? Conhecendo a filhinha recém-nascida, conhecendo a gatinha, conhecendo todo mundo que ali habita também. Então, estamos todos juntos nessa e com certeza conectados em prol de algo bem melhor. Então, por que falar sobre intestino e imunidade? Bom, 80% da nossa imunidade depende do nosso intestino. Sim, então imaginem o quão importante é falarmos sobre esse assunto, o quão importante é termos um olhar melhor para o nosso intestino. Eu tenho uma história para partilhar com vocês, que é do meu funcionamento intestinal, porque que eu quis buscar tudo isso, né? Oi, Carla! Desde pequena, eu fui sempre muito constipada. Quando eu ia para a praia, era certo que eu ia ficar 10 dias na praia e eu não ia ir aos pés. Era uma história assim que todo mundo já vibrava dentro de casa quando eu ia no banheiro. Eu chegava, se eu ia, chegava correndo contar, nossa, eu consegui. E isso acontece não somente, oi, Menuzen, não somente com as mulheres, mas acontece com muitas pessoas, né? E algumas pessoas até deixam de ter esse olhar da importância do intestino porque conseguem ir aos pés todos os dias. Então, algumas pessoas, não, eu vou aos pés todos os dias, então eu não tenho problema intestinal, então essa conversa não é para mim. Na verdade, essa conversa é para todos nós, porque mesmo o fato de tu ir aos pés todos os dias não te isenta de algum tipo de inflamação intestinal. E esse é o grande propósito do nosso momento aqui. É eu abrir os olhos de vocês e trazer condutas mais certeiras
para a gente tratar isso com um olhar bem melhor. Então, se 80% da minha imunidade inicia no intestino, é porque ali habitam muitas bactérias, tá? Nós temos bilhões de bactérias. Na verdade, a gente ainda chega a falar que nós, seres humanos, que habitamos as bactérias, de tantas bactérias que nós temos. E elas são responsáveis por muitas estruturas no nosso organismo. Nosso intestino, ele é realmente o nosso grande maestro. Ele é responsável pela tua disposição, ele é responsável pela tua qualidade do sono, ele é responsável pela tua ansiedade, inclusive até mesmo casos de depressão. Então, tudo isso está relacionado com vários efeitos que nós vamos sentindo no nosso dia a dia. Uma coisa conversa com a outra, né? Na verdade, a minha ansiedade pode atrapalhar meu funcionamento intestinal, assim como o contrário pode acontecer. Para vocês terem uma ideia, 90% da produção de serotonina, que é o nosso hormônio do bem-estar, é produzida no intestino. Então, tenham noção da grande importância dele, o que ele rege em todo o nosso metabolismo. Depois de muitos anos praticando a nutrição, inclusive depois da minha formação como nutricionista, eu ainda passei mais uma luta gigante para tentar modular o meu intestino. Não pensem que foi só começando a consumir fibras a mais ou bebendo mais água que eu consegui ir aos pés como devia e todos os dias. Na verdade, eu precisei de muita modulação. Foi quando, em 2018, eu fiz a capacitação em modulação intestinal e eu digo que a minha vida mudou completamente. A partir dali, descobrindo inclusive muitos suplementos que auxiliam na melhora e na modulação intestinal, eu entendi que não era somente o consumo de fibras. E essa capacitação, ela foi realmente um divisor de águas na minha vida, porque foi onde eu percebi que mesmo sendo nutricionista, claro, a gente sabe dos benefícios do funcionamento intestinal. Isso aí, Kati, estamos melhorando muito. A Kati, ela deu uma nota muito maravilhosa, ela colocou: Camila, meu intestino nesse um mês passou de 10% para 80% da melhora do funcionamento, né? Então, olha o quanto que a gente consegue ter e dentro de um mês com a melhora da alimentação e sentir os benefícios no nosso dia a dia. Então, essa modulação intestinal, ela é dependente de vários fatores, né? E ela reflete em muitas coisas. Nesse curso, eu descobri que, inclusive, rinite alérgica, doenças autoimunes, todas iniciam pelo nosso intestino. Então, não é somente ansiedade, não é somente a relação de inflamação ou obesidade. Então, até mesmo quando eu quero falar sobre aumento de massa muscular, sobre perda de gordura corporal, trabalhar funcionamento intestinal é a base. É no intestino que acontece a absorção dos nossos nutrientes. Então, de nada adianta, por exemplo, nesse período da pandemia, quantas pessoas estão usando suplementos nutricionais, suplementando vitaminas, suplementando compostos, mas se na verdade você não tiver um olhar específico para o teu intestino, a gente não vai conseguir chegar lá. Nós não vamos conseguir atingir esse grande poder que o intestino tem na nossa imunidade. Então, vamos começar do início, né? Onde começa o nosso processo de digestão? E aí eu quero ver como vocês estão nesse ponto que muita gente falha, que é na mastigação. Me escreve aí em quantos minutos você almoçou hoje? Considerando que vários estão almoçando em casa, cozinhando em casa, então ainda considerando esse período bom, né? Que, na verdade, não estamos dentro daquela rotina tão frenética que geralmente é. Então, me conta aí em quantos minutos você mastigou, em quantos minutos você demorou para comer a tua refeição do almoço. Esse processo, geralmente em 10, em 15. O ideal é que um prato completo
como prato recheado com legumes, verduras, a nossa porçãozinha de carboidrato, de proteínas. O ideal é que a gente leve em torno de 20 minutos para fazer uma refeição completa. Então, veja bem, quantos de nós somos falhos nesse processo, né? E de que adianta falarmos lá de um suplemento, de falarmos de probiótico, que eu já vou falar para vocês, se a mastigação, que é a base de tudo, não está acontecendo da forma correta. E falo para vocês que 90% dos pacientes, 90% dos atendimentos, é esse o principal ponto que a gente tem que corrigir. Porque é na minha boca que inicia o processo de digestão. Quando eu coloquei o alimento na boca, eu começo já a liberar enzimas digestivas que iniciam esse processo da digestão. Para aí, então, esse alimento vir parar no meu estômago e depois acontecer todo o caminhozinho dele, né? Então, aí, a gente já começa a conhecer alguns sinais e sintomas que podem te dizer se você não está mastigando corretamente e isso está afetando no seu funcionamento intestinal. Por exemplo, muitas pessoas têm aquelas aerofagia. O que é a aerofagia? A aerofagia é aquele arrotinho, que é tipo assim, que se tem de tarde, quando tu não comeu nada, né? Já almocei, já tô lá no meio da tarde e sinto aqueles arrotinhos. E algumas vezes esses arrotinhos, eles vêm até com mau hálito, com um sabor ruim. Isso significa literalmente que o teu alimento ainda está no teu estômago depois de todo esse tempo e ele ainda está remando para conseguir fazer a digestão correta dele. Então imaginem que a gente pode favorecer esse funcionamento. Eu posso facilitar isso tudo para o meu organismo. Então vamos fazer parte disso e vamos já iniciar esse processo de mastigação de uma forma melhorada, né? Quando o alimento percorre esse caminho, chegou no meu estômago, no estômago acontece a liberação das enzimas digestivas. Essas enzimas vão ali, degradam o alimento para que ele vá para o meu intestino. Muitas pessoas já têm ou hiper ou hipocloridria no estômago, que é o quê? Ou excesso de produção de ácido clorídrico ou baixa produção de ácido clorídrico. E isso afeta muito no processo digestivo. Então, eu lancei algumas perguntinhas, né? Que eu lancei a caixa de perguntas para vocês deixarem aquilo que interessava saber mais. E algumas pessoas colocaram sobre distensão abdominal, né? Então, a distensão abdominal, muitas vezes, nem é ainda síndrome do intestino irritável. Às vezes a gente já quer dar classificações para as coisas, sendo que, na verdade, talvez seja a falta da mastigação correta, né? Não comer assistindo televisão, observar de que forma eu estou me alimentando, quantas mastigadas eu dou, quanto tempo eu demoro para fazer essa refeição completa. E isso, por si só, já vai melhorar essa sensação de distensão abdominal. Algumas outras características importantes da distensão abdominal também podem ser o uso de roupas muito apertadas. Então, às vezes, calça jeans também. Isso pode sim causar essa sensação de estufamento. O que é essa sensação de estufamento? É principalmente quando eu acordo pela manhã, a barriguinha tá uma coisa e na tardinha é como se tivesse um balãozinho, como se ela tivesse estufada demais, né? Nesse caso, também entram alguns alimentos que algumas pessoas podem ter um pouco de sensibilidade, que são um tipo de carboidrato que é chamado carboidrato fermentável, tá? Esses carboidratos que fermentam podem causar essa sensação de distensão em muitas pessoas. E aí, nessa lista desses alimentos que são os chamados FODMAPs, nós encontramos, inclusive, alimentos saudáveis, como, por exemplo, o caso da maçã. Eu vou dizer para vocês que eu sou uma pessoa que eu não posso comer uma maçã sozinha no meio da tarde. A minha barriga vai ficar desse tamanho, de tão estufada. Então, a gente vai descobrindo essas sensibilidades, né? A Sabrina colocou aqui que ela tem distensão durante o dia todo com gases estomacais.
Então aí a gente tem que descobrir não somente se são esses fermentativos, como toda outra qualidade da dieta, né? Do que eu tô me alimentando e a forma que eu tô me alimentando. Nós vamos falar bastante sobre isso aqui hoje. Existem alguns chás que auxiliam muito nesse processo de diminuir essa distensão abdominal. São eles chá de alecrim, o uso da guaçatonga, que ela pode ser usada na forma de tintura ou até mesmo na forma de chá, e o maravilhoso extrato de gengibre, que também podemos fazer um chá de gengibre ou podemos usar ele na forma de cápsula, também é uma opção. A Cara colocou que o intestino mudou muito só com as dicas. Ficava de 3 a 5 dias trancada. Ai, que bom! Tem muito vídeo realmente, né, Carla, que eu vou colocando tanto no YouTube quanto no IGTV. É um assunto que tem meu coração, né? Eu tô aqui realmente para auxiliar as pessoas nesse processo da modulação intestinal e a gente começar a enxergar. Opa, estão me ouvindo? Oi. Pronto. Tinha dado uma travadinha, mas voltou. Começar a enxergar o nosso intestino dessa forma diferente, né? Dar um carinho melhor para ele. Do que eu tô me nutrindo e como esse alimento está chegando lá. Então, caracterizando todos esses efeitos do intestino, a gente já está entendendo o quão importante ele é nesse momento, né? Se eu estou com a minha modulação intestinal correta, com certeza eu estou com uma proteção muito maior. A gente já sabe, né, gente, que frente ao coronavírus não existe nenhum tipo de alimento, nenhum suplemento comprovado que vá nos defender do vírus. Na verdade, para o coronavírus é realmente lavar bem as mãos, evitar o contato. Eu preciso deixar isso muito claro para que vocês não pensem que eu esteja colocando a grande poção mágica aqui. Mas sim, quanto melhor tiver a minha imunidade, quanto menos inflamada eu estiver, melhor vai ser a minha reação nesse momento. Eu quero que vocês comecem a se observar melhor, identificar isso melhor. Ter gases durante o dia, principalmente gases mais fétidos, com cheiro ruim, tá? Então, quem às vezes até dá para dar essa dica pro namorado ou pra namorada, né? Se é alguém agora que tá passando o tempo todo na quarentena junto, a gente já vai saber diagnosticar o intestino do companheiro. O excesso de gases fétidos está muito relacionado ao consumo excessivo de proteínas, principalmente proteínas animais. Então, quem consome muita carne vermelha nesse período e consome poucos alimentos que sejam anti-inflamatórios, esse é um efeito que pode acontecer. Tá? Então, eu posso estar ali tendo gases com fedor. E isso não é interessante, tá? Não é só para, ai, mas eu não tô nem aí, azar que eu tenho cheiro, que eu tenho pum com fedor. Isso não é legal, porque na verdade o teu intestino não está saudável quando ele está tendo essas reações. Além de ser relacionado também com muito excesso de proteína animal, isso também está relacionado com o consumo de alimentos que realmente formam mais gases, né? Como é o caso do próprio brócolis, da couve-flor, da couve. Então, esses alimentos que são as consideradas crucíferas, naturalmente podem causar mais gases e estufamento. Então, depende, algumas pessoas, elas podem ser mais sensíveis ou não, tá? Então, num primeiro momento, vamos falar um pouquinho sobre caracterização, sobre um diagnóstico, né? Esse diagnóstico, claro, ele é feito junto com o nutricionista e para casos, por exemplo, de síndrome do intestino irritável, que é um diagnóstico de exclusão, isso é feito por um gastroenterologista. Então, é todo um caminho que se percorre aí para a gente chegar até algum tipo de diagnóstico. Mas eu quero que vocês comecem já a se caracterizar, porque o que acontece? Eu recebo em consultório muitos pacientes que costumam ir aos pés de 3 em 3 dias e acham que isso é normal. Não é,
tá? Então, a constipação, ela pode ser, por exemplo, aguda. Fui fazer uma viagem e fiquei lá alguns dias na viagem e fiquei trancada porque simplesmente não estava em casa, não me sinto confortável naquele banheiro. Então, essa é uma constipação aguda, aconteceu naquele momento, né? E aí, eu posso ter também a constipação crônica, que daí já é aquele caso que eu já estou há cerca de 3 meses, mais ou menos, com essas falhas de idas aos pés, né? Então, acabo indo de 3 em 3 dias, com uma frequência ruim. Nós temos uma classificação que é uma escala que a gente utiliza, que é uma classificação de Roma, e essa classificação ela avalia por vários pontos, desde a frequência intestinal, inclusive a quantidade. A quantidade é o que é mais difícil de avaliar, porque é muito difícil de conversar isso com o paciente de uma forma direta, né? Além da frequência, a quantidade, a sensação de vazio. Sabe quando às vezes vai no banheiro, mas parece que não foi tudo, parece que ficou alguma coisinha. Então, esse já é um ponto que é um demonstrativo de que não está sendo ideal, não estou tendo esse funcionamento ideal. E a dificuldade de ir aos pés, né? O quanto isso é difícil para mim. Se eu vou com tranquilidade, eu tenho vontade, vou, já é aquele reloginho, acordo, vou, né? Ou se eu já tenho dificuldade, se eu tenho que fazer toda uma novela para que o intestino funcione bem. Então, nós avaliamos por vários pontos, e isso eu tenho feito agora, inclusive, no acompanhamento online. Então, isso é tudo possível de ser feito em uma consulta online, inclusive, com o nutricionista. E é algo que é importante da gente começar a observar e conversar melhor com o intestino, entendendo que ele é o grande responsável e a porta de entrada para várias doenças e também é o grande responsável pela minha imunidade. Então, o primeiro ponto é a gente, então, classificar. Eu vou mostrar para vocês uma outra classificação, que é a escala de Bristol, que vários de vocês já devem conhecer, né? Eu tenho vários pacientes que ficam constrangidos quando eu mostro essa, né? Deixa eu colocar aqui para todos verem. Então, já classifiquem aí. Quem tiver coragem pode escrever de qual forma que é as suas fezes, tá? Então, o tipo 1 já é mais cocô bolinha. A gente chama daquele cocô cabritinho, né? Que é aquele mais durinho. O tipo 2 já é em forma de salsicha, ainda tem as bolinhas. O tipo 3 também ainda é um pouquinho mais duro. O tipo 4 é tipo uma banana madura, tá? Ele sai com muita facilidade. Os tipos 5, 6 e 7 já são mais característicos de diarreia, tá? E a Nessa teve coragem de colocar aqui, até porque ela está super modulada agora, com o intestino super bem. E ela colocou o tipo 4, que é aquele em formato de que sai com facilidade, tá? E que sai inteiro. É como se fosse uma banana madura mesmo, ele sai com mais facilidade. Esse é o tipo perfeito, tá? Quando as fezes estão saindo assim, e eu tenho uma frequência de 1 até 3 vezes no dia, é o que é o ideal, tá? Então, esse é a frequência ideal. Claro que tem algumas pessoas que acaba funcionando de 2 em 2 dias, e isso também, aqui, isso também de nenhuma forma é de todo ruim, tá? Então, a questão é eu não estar indo de 3 em 3 dias e sempre com essa dificuldade, com essa sensação de como se não foi tudo, né? Então, aí é que mora a importância dessa observação. E aí, bom, classifiquei meu intestino. Tem algumas pessoas que já têm mais nesse lado do intestino mais diarreico, né? O que também não é interessante, porque na diarreia o que acontece? Eu acabo não absorvendo os nutrientes da forma ideal, né? Então, o que adianta estar fazendo uma modulação maravilhosa, usando suplementos maravilhosos, se ali eu não estou tendo essa formação do bolo fecal ideal e essa absorção ideal? E tudo isso, toda a modulação intestinal, ela inicia sobre, primeiro ponto, a retirada dos alimentos que são inflamatórios, tá?
Vai ficar gravada assim, Regiane. Então, a Regiane também já corrigiu o estufamento, né, Regiane? É bom que a gente reconhece as carinhas aqui. E quando eu sei tudo que já evoluímos no intestino de vocês e o quanto que isso reflete na disposição, na qualidade do sono, na melhora do dia, né? Eu digo, porque um dia que a gente acorda e vai aos pés com tranquilidade, é tipo aquela propaganda da Activia, mas a Activia é ruim, tá? Tipo aquela propaganda da Activia que o balãozinho sai voando, pleno, né? Tudo leve, tranquilo. Porque a gente realmente fica assim, não só se sentindo leve, como também na nossa relação do dia a dia, né? Querendo ou não, até a minha forma de me comunicar, a minha ansiedade, a minha tranquilidade é melhor quando o meu intestino está funcionando de uma forma adequada. Então, quando eu falo sobre a retirada desses alimentos que são mais inflamatórios, é porque no meu intestino tem uma parede intestinal, que é a chamada Thai Junction. Essa parede, ela é toda coladinha, tá? É ali que se forma a nossa imunidade. Essa parede bem reforçada é a grande responsável por nos deixar mais fortes, imunes, saudáveis, por produzir todos esses hormônios, como a gente falou, inclusive neurotransmissores são produzidos no intestino, como o caso do GABA, que é o neurotransmissor da tranquilidade, que a gente tanto falou na primeira live sobre usar o chazinho de camomila para estimular GABA e nos deixar mais tranquilo, né? Ou o chazinho de mulungu. Todos eles, ok, é legal eu usar o chá, mas o meu intestino precisa estar conversando com essa proposta para que eu realmente veja essa diferença. Então, o que acontece? Quando eu vou lá e me alimento, por exemplo, de algum alimento tipo batata frita, tá? Que foi lá frita no óleo de soja, muitas vezes, e ainda cheia de sal, o que acontece? E como muito disso. Lá no meu intestino, eu vou abrir essa parede intestinal, eu vou criar buraquinhos nessa parede intestinal, tá? Eu trouxe aqui até um livro para mostrar para vocês, vamos ver se eu vou conseguir, que ao mesmo tempo no Face e no Instagram ainda, né? Então, aqui vocês estão vendo que tá tudo coladinho nessa parede intestinal, tá tudo bem colado. E aqui, vocês estão vendo esses espaços, esses buraquinhos? É nesses buraquinhos que iniciam grande parte das doenças, tá? Tanto doenças autoimunes, sensibilidades alimentares. Então, algumas vezes, existem algumas pessoas que elas não necessariamente são intolerantes ao glúten ou sensíveis ao glúten ou à lactose, mas elas podem estar momentaneamente sensíveis, porque ali naquela paredezinha tá cheio de buraquinho. E nesses buraquinhos é uma passagem fácil para que entrem outros patógenos inflamatórios que vão chegar a todo o nosso organismo. Porque o nosso intestino, ele é uma porta de entrada. Ele se conecta com a nossa corrente sanguínea e que vai levar essa mensagem para o meu organismo como um todo. Então, eu quero mesmo que vocês comecem a imaginar, quando eu estou me alimentando com algo cheio de açúcar, por exemplo, eu estou comendo esse açúcar, o açúcar é extremamente inflamatório. Então, quando ele chega na parede do intestino, ele literalmente abre essas portinhas. Então, é como se eu rasgasse essa parede intestinal, como se eu ralasse essa parede intestinal. E isso vai formando essa porta de entrada. E sim, Sá, a notícia boa é que tem sim como a gente reverter essa situação. O nosso intestino é totalmente comandado sobre o nosso estilo de vida. Como que eu levo meu estilo de vida, como se eu pratico atividade física, se eu estou fazendo o meu movimento para dormir bem. Não sei se vocês assistiram a primeira live que foi sobre ciclo circadiano, a importância de manter os horários adequados, de não dormir depois da meia-noite. Isso tudo conversa com a modulação intestinal. Então, vamos dar um pouco de coisas melhores, favorecer o nosso funcionamento intestinal. Um ponto muito fácil, tá? E que vários esquecem, é ela, a queridíssima água, tá? Então,
principalmente nessa época agora de coronavírus, se hidratar bem é um dos pontos principais. Opa! Então, precisamos sim estar ali usando os nossos 2 litros de água por dia e até mais, tá? Nesse período que agora a gente está tendo dias bem quentes mesmo, então até mais. E agora eu vou dar uma notícia para vocês, tá? Você que não toma água, sabe de onde o seu organismo retira água para manter as suas funções vitais? Do cocô. Exatamente isso. Então, pode ficar com nojinho mesmo, é para ficar com nojinho mesmo, e a partir de agora passar a se hidratar bem. Porque de algum lugar o teu organismo vai ter que tirar esse líquido, e ele retira das nossas fezes. Então, essa é uma que eu uso direto com os meus pacientes. Já virou famosa essa frase, né, Nessa? E é justamente para a gente tomar uma postura diferente e se hidratar melhor, né? Bom, então, o primeiro ponto é retirar esses alimentos que são mais alérgenos, esses alimentos que são inflamatórios. Quando eu falo sobre alérgenos, isso é muito particular de cada pessoa, né? E para descobrir essas alergias e intolerâncias alimentares é com uma consulta nutricional mesmo, tá? Que agora eu estou disponibilizando da forma online. Então, quem quiser, ali estou, é só ir no meu perfil, que tem ali o contato. E nós vamos ir um pouco adiante nesse processo, se descobrindo, vendo se eu tenho algum alimento que eu tenho intolerância ou que eu tenho alergia. E esses alimentos, sim, precisam ser excluídos, tá? Porque toda vez que eu vou consumindo, eu estou causando mais inflamação. Aí a gente entra dentro da personalização dietética, que é muito necessário. Mas eu digo para vocês que muitas pessoas até nem é tanto chegar lá nos alimentos alérgenos, tá? Um exemplo de um alimento que é muito alérgeno é o amendoim. E muitas pessoas consomem muita pasta de amendoim, então tomem um pouquinho de cuidado, tá? Se você tem sinais como espinhas, como constipação, pode sim estar relacionado com ele. Então, eu recebo muitos pacientes com isso, então já estou colocando aqui que é para a gente destacar bem. Outros alimentos que têm uma facilidade muito grande são adoçantes, edulcorantes e conservantes. Eu até já fiz um vídeo que eu falei muito antes de pensarmos em glúten e lactose, pense na quantidade de alimentos industrializados que você vem comendo, na quantidade de conservantes, adoçantes e edulcorantes. Adoçante não é uma boa, tá? O ideal, inclusive o xilitol, que é um adoçante que em teoria é saudável, ele causa estufamento abdominal em muitas pessoas. Então, fazer aquele docinho com xilitol, achando que foi a melhor maravilha do mundo e depois fica lá com a barriga distendida. E essa barriga distendida, ela não é só pela tua sensação ruim. Isso está te atrapalhando, inclusive, na absorção dos nutrientes. Então, primeiro comece excluindo esses industrializados. Agora a gente está com a oportunidade de fazer cozinha-terapia. Quem aí está cozinhando mais em casa? Eu tenho recebido tantas mensagens lindas dos pacientes que, com algumas receitas que nunca tinham feito na vida, né? Que eu já mandava nos planos e agora colocando em prática, fazendo isso acontecer. Então, é uma oportunidade da gente comer mais limpo, né? De estar com essa alimentação mais pura. Então, quando eu faço a retirada desses alimentos, principalmente inflamatórios, eu começo a pensar, então, no que eu vou colocar para proliferar uma colônia de bactérias saudáveis, tá? Então, vamos alimentar as nossas bactérias. Afinal, lembrem da frase inicial. Na verdade, nós habitamos o mundo delas. Então, vamos alimentar as bactérias do bem. Nós temos no organismo as bactérias gram-positivas e as gram-negativas, tá? Na verdade, a gente tem que ter um equilíbrio das duas. Não necessariamente eu tenho que ter só bactérias gram-positivas. As bactérias gram-negativas, elas também são necessárias para manter todo o nosso organismo em homeostase. Esse equilíbrio, inclusive o estresse oxidativo, ele é necessário para manter o meu organismo em equilíbrio.
Então, oi, Cecília. A Cecília, em que país tu tá agora, Cecília? Porque ela vive se mudando de país. Adoro. Então, para a gente conseguir manter essa colônia equilibrada e essa colônia mais saudável, eu preciso realmente me nutrir de mais legumes, verduras e principalmente gorduras boas. Então, o consumo de azeite de oliva, o consumo de abacate, o consumo de nozes, castanhas, vocês tanto me vêm falar sobre eles, né? Espero que até o fim da jornada eu os convença de utilizar. São muito importantes para alimentar essas bactérias gram-positivas. Elas gostam desse tipo de alimento, tá? Então, além disso, o consumo de legumes, verduras, muito, tá? Vamos abusar, usar e abusar deles. Agora, eu sei que está até um pouco limitado para a gente ir na feira, mas está tendo vários que entregam em casa, então a gente pode entrar em contato com eles e conseguir essa diversificação, tá? Então, dessa forma, eu estou dando fibras para o meu organismo e eu tenho muitos pacientes que detestam legumes e verduras, tá? Bom, se até o fim dessa jornada ainda não te convenci disso, vamos lá, tentar ampliar as nossas escolhas alimentares. Eu costumo prescrever para quem não gosta, porque realmente tem gente assim que não consegue, tá? Eu costumo utilizar prescrever o uso da clorela ou até mesmo da espirulina. Elas têm muitas vitaminas do complexo B, tem zinco, tem magnésio, contém ali também muitas fibras e principalmente a clorofila, que é tão responsável por alimentar e nutrir essas bactérias boas. Então, se você faz parte desse grupo, esse com certeza é um suplemento que é válido, tá? Para que a gente consiga equilibrar um pouquinho essa situação. Então, além de eu tomar mais água, eu consumir mais fibras, eu ainda, cozidos perdem muitos nutrientes, Luiz? Não tanto, tá? Então, claro, com certeza, quanto mais crus, melhor são, principalmente quando se fala do intestino. Mas, por exemplo, nossa, Camila, eu não consigo comer cenoura crua. Então, come cozida. Muito melhor tu estar consumindo de alguma forma do que não consumir nada. É interessante não deixar os legumes tão cozidos, como, por exemplo, na forma de sopa, que aí eles ficam lá todo aquele tempo, né? Então, sim, eles acabam perdendo nutrientes. Mas, por exemplo, o brócolis, o ideal é eu ferver a água, colocar o brócolis ali e deixar no máximo 5 minutos. Esse é o tempo ideal. O ideal mesmo é fazer no vapor, mas se eu só dou aquela mergulhadinha e não deixo a água esquentando com o brócolis dentro. Primeiro ferve a água e aí coloca o brócolis, tá? E aí deixa aqueles minutinhos e já logo retira. Então, dessa forma, eu consigo sim manter mais esses nutrientes. Mas às vezes a gente não precisa ser tão radical, né? Nossa, vou comer só tudo cru. Não é bem assim. Se eu gosto da beterraba da forma cozida, vai lá, porque pelo menos nós vamos estar usufruindo dessas fibras e de tantos nutrientes que encontro ali. Eu tenho um vídeo no meu canal no YouTube sobre o congelamento correto dos legumes. É muito interessante, porque o ideal é a gente fazer o processo de branqueamento, que é eu dou uma leve cozida e logo jogo eles em uma bacia com gelo. Dessa forma, tu bloqueia o cozimento dele e, inclusive, existem algumas evidências que pode-se ter mais nutrientes ainda, tá? Muito cuidado, claro, quanto mais a gente conseguir orgânicos, melhor serão, porque eles têm uma quantidade de antioxidantes melhor, justamente porque o orgânico, ele passa por esse processo do sol, da chuva, ele luta contra os bichinhos, né? E isso torna o legume ou a verdura muito mais forte e resistente. Ele contém mais antioxidantes, porque os antioxidantes é a defesa que ele cria frente a isso, tá? Então, feito isso, vamos pensar também no consumo de probióticos, tá? Então, eu não preciso sair suplementando lactobacilos. E muito cuidado, porque uma suplementação de lactobacilos errada, ela pode esculhambar com a minha flora intestinal. Essa microbiota intestinal, a gente tem desde que nasceu. A gente herdou da mãe. E é por isso que, principalmente, gestantes tem que ter um controle do funcionamento intestinal muito ponderado.
As minhas pacientes que são gestantes, inclusive lactantes, todas a gente cuida muito da modulação intestinal. É um momento mais específico ainda, porque tu vai herdar essa microbiota para o teu bebê. E essa criança vai passar a vida toda com essa microbiota, e dependendo do estilo de vida que a gente leva, a gente expressa mais ou menos de bactérias boas ou ruins. Quando passa, se excede no chocolate, e isso que teu chocolate é o amargo, né, Ica? E a barriguinha já vai dizendo que ou tu não tá comendo o amargo. Olha, as lives são boas para isso. Eu já aproveito para fazer um momento checkmate com os pacientes. E faço vocês falarem ao vivo, se confessarem ao vivo para todo mundo. E, bom, principalmente quando é açúcar. O açúcar realmente causa mais essa sensação de estufamento. Então, quando eu falo sobre probióticos, tá? A gente pode usar coisas simples, como, por exemplo, kefir, kombucha, e nós podemos, inclusive, fazer legumes fermentados em casa. É um processo super simples, que é, na verdade, por exemplo, eu pego rabanete, pico o rabanete, pode ser raladinho ou pode ser em cubinhos, coloco dentro de um vidro, de um pote de vidro, e separadamente eu diluo em 500 ml de água 2 colheres de sopa de sal. O bom é que a live vai ficar gravada, vocês podem voltar aqui. E aí, bom, eu já coloquei no meu pote de vidro, enchi até a tampa desse pote de vidro com o rabanete, por exemplo, e eu vou pegar essa água com sal e vou encher dentro desse pote com o rabanete. E deixa até em cima, ele cheinho do rabanete e com a água. Tampo e deixo ali paradinho por 2 semanas. Esse processo faz o processo de fermentação. E esse processo de fermentação é extremamente saudável para o nosso organismo. Assim como a kombucha, assim como o kefir, assim como probióticos para quem é necessário. Falando sobre o uso de lactobacilos, existem diferentes cepas de lactobacilos. Ou seja, existem diferentes tipos de bichinhos, tá? E a gente escolhe isso de acordo com cada pessoa. Tá? Então, por exemplo, agora, nesse período em que a gente tem que reforçar mais a imunidade, nesse período que isso está falando mais alto, e que eu tenho cuidado particularmente muito com os meus pacientes, né? Os lactobacilos helvéticos, por exemplo, é um tipo de cepa que trabalha com imunidade. Também tem os biomamps, que são frações já mortas. É o lactobacilo morto, é o bichinho já morto, que nós temos evidências que melhoram muito o perfil inflamatório. Então, isso diferencia de cada um e a gente precisa cuidar muito para não fazer uma modulação errada, porque aí daqui a pouco a pessoa pode ficar até com mais gases, por exemplo. É o caso, por exemplo, do uso da kombucha, para a gente ver como tudo é muito personalizado, né? A kombucha é super saudável, mas se eu sou uma pessoa que tem síndrome do intestino irritável, que eu fico muito estufada, a kombucha ela pode me deixar, inclusive, mais estufada. Então, tá vendo como tudo é muito particular, tudo é muito personalizado. É por isso que o acompanhamento nutricional, ele é tão delicado e não é só numa dieta do Google que a gente consegue fazer isso, né? Mas eu tô aqui para abrir os olhos de vocês do quanto que a gente pode trabalhar melhor essas modulações. Bom, então, feito isso, já fui lá, coloquei essas bactériazinhas do bem, né? Já nutri elas com um alimento saudável, estou mastigando melhor, estou bebendo minha água, estou usando alguma forma de probiótico, ao mesmo tempo estou nutrindo as minhas bactérias com alimentos que aumentam a sua quantidade, que aumentam essas bactérias boas. E aí, eu também vou cuidar de outros pontos do meu estilo de vida, como, por exemplo, o exercício físico. O exercício físico tem um impacto gigante no nosso intestino. Ele realmente comanda a proliferação de bactérias boas. A Tati perguntou do iogurte Yakult, vale a pena? Vale a pena sim, Tati, tá? Ele tem bons lactobacilos, ele tem um conjunto de cepas muito bom. Claro que o que a gente discute, né?
Às vezes, quando o iogurte foi fabricado, até ele chegar no mercado. E às vezes a gente vai no mercado, a gente compra e a gente passa em algum outro lugar antes. Tu não vai direto para tua casa. Isso já é um pretexto para morrerem vários desses bichinhos. Então, algumas vezes a gente não tá ali com toda aquela quantidade que diz na embalagem. Então, depende de cada pessoa para a gente conseguir ter essa assertividade, né? Se vai impactar de uma forma positiva ou não. Eu quero muito que vocês também aprendam a se escutar. Meu Deus, já são 6h15, eu nem vi passar. Vão escrevendo as perguntas aqui, porque senão eu vou falando e não termino mais, né? Eu quero que vocês aprendam a se escutar. Vocês viram que eu dei um exemplo simples que foi da maçã comigo, né? E eu realmente fiz o exame e eu sou realmente alérgica à maçã, né? Então, o amendoim é outro que para mim não tem jeito também. O amendoim, ele tranca o meu intestino, eu fico estufada. Então, começar a se observar um pouco melhor. Até que ponto também falarmos, que é outro ponto importante, falarmos de quantidade, né? Que quantidade que eu tô comendo, porque algumas vezes esse estufamento acontece simplesmente porque exagerou na quantidade. Então, não necessariamente isso é algum tipo de alimento que eu esteja escolhendo ou não. Outro ponto muito, muito importante, que estávamos falando sobre reconstruir essa parede intestinal, como reforçá-la, né? Isso é pelo uso de anti-inflamatórios. Eu não sei se vocês acompanharam, que eu postei, recém saiu mais um estudo importante da cúrcuma em relação ao Covid-19, tá? E o quanto que a cúrcuma é importante. E, infelizmente, aquela raiz de cúrcuma que a gente utiliza algumas vezes, ela tem muita pouca curcumina, então eu teria que usar ela basicamente em tudo no meu dia. Mas, ai, Camila, eu tô sem dinheiro para investir em uma curcumina boa. Vamos lá, vamos fazer um suco de manhã com limão, colocar um pouco da raiz de cúrcuma, que a gente encontra com facilidade, inclusive até no interior tem com facilidade, e isso já vai agir de uma forma interessante no perfil inflamatório. A Kate perguntou do melhor chá para o intestino, sem dúvida é o de gengibre. Claro, existem algumas pessoas que têm alergia a gengibre, inclusive, né? Mas o gengibre é fantástico, gente. Ele diminui essa sensação de estufamento. Ele é anti-inflamatório. Então, ele ajuda nessa reconstrução dessa parede intestinal. Existem alguns suplementos que também agem nesse sentido, como o extrato de cogumelo reishi, como a própria suplementação da cúrcuma. Tem uma marca em específico que eles usam 50 quilos da raiz para fazer 1 quilo do pó da cúrcuma. Então, olha o tamanho da concentração. Isso sim é o que vai fazer diferença. Quando os meus pacientes começam a tomar, eu muitas vezes nem falo para eles que vai mudar alguma coisa no intestino, porque alguns nem me reclamaram do intestino. E na outra consulta, ou alguns dias depois, me mandam uma mensagem: Camila, o que tu me deu? Que o meu cocô tá saindo daquele cocô inteirinho, cocô banana madura. Por quê? Porque usou a cúrcuma, ela é anti-inflamatória, melhorou essa parede intestinal, melhorou a absorção de nutrientes e, por consequência, eu tive uma melhor modulação ali. Então, aqui o Alessandro perguntou do jejum. O jejum, Alessandro, tem evidências que ele é interessante para o funcionamento intestinal. O jejum é como se ele fizesse um reset no intestino. É um reiniciar, né? E isso melhora muito o funcionamento intestinal. Porém, muito cuidado com o momento que a gente está passando hoje. Eu duvido que algum de vocês não esteja um pouco num momento de um pouco mais de ansiedade, um pouco mais de agonia frente a esse momento. E esse estresse não é um momento ideal para a gente fazer jejum, para a gente começar o jejum. Se eu sou uma pessoa que já sou adaptada, que já faço há mais tempo, tranquilo, segue fazendo. Agora, começar a fazer jejum intermitente agora vai ser um tiro no pé e, por fim, vai deixar o teu metabolismo mais estressado
e ainda por cima atrapalhar mais no teu funcionamento intestinal. Então, Jefferson perguntou sobre colocar o gengibre na garrafinha. Então, Jefferson, é melhor do que nada, mas a melhor extração do gengibre é ferver. O gengibre, ele é uma raiz. Por ser uma raiz, eu devo ferver ele na água. Então, por exemplo, eu corto uma lasca de mais ou menos uns 3 centímetros de gengibre, coloco ele na água e deixo ele ali fervendo por mais ou menos uns 5 a 10 minutos. Retiro o gengibre, tomo esse chá. Ele fica muito mais forte, tá? É em cerca de 250 ml de água para essa lasquinha de uns 3 centímetros de gengibre. Então, tentar tomar ele mais purinho. Eu fiz uma enquete perguntando se vocês estão tomando os chazinhos também. Gente, acreditem no poder dos chás. Chá é uma coisa tão barata. E, claro, é mais o trabalho e a funçãozinha que é de fazer, né? De colocar lá para ferver, depois coar. Mas ali nós temos elementos poderosíssimos, tá? Então, no chá, por exemplo, o chá de boldo é um que não é só a historinha da avó, tá? O chá de boldo realmente diminui essa sensação de estufamento, essa sensação de mal-estar e, inclusive, diminui vontade de doces, tá? Então, para todo mundo que tá ansioso aí pro doce, chá de boldo é ótimo. Já vira ritual, né, Nessa? Não só vira um ritual, como é um autocuidado, né? Quando a gente tá ali fazendo um chazinho para ti, é uma relação de autocuidado, é cuidar melhor do teu organismo. E ela é realmente perfeita, é só saber ouvi-la e usufruir disso muito bem. Quanto tempo nessa demora para esse epitélio intestinal, que é na verdade a parede do intestino, voltar ao normal, voltar a se recolocar? Em torno de 1 mês, eu vejo diferenças absurdas com os pacientes. Por exemplo, a Kate colocou aqui. A Kate, um exemplo dela é maravilhoso, porque a Kate vivia com uma bolsinha de remédios para cima e para baixo. E nesse 1 mês, ela simplesmente não anda mais com aquela bolsinha de remédios. Então, ela disse que, Camila, as pessoas já me conheciam por causa daquela bolsinha. Que vivia estufada, vivia se sentindo indisposta, se sentindo cansada. Então, tá vendo quanto que isso reflete no nosso dia, né? Então, tu parar de tomar todos esses medicamentos, o que a gente quer melhor do que isso? Ica, sobre o chá em sachê, só se for de algumas marcas específicas, tá? Como, por exemplo, a Organic India, que é uma marca puríssima mesmo, que a gente tem a certificação, né? Mas o ideal é a gente fazer o chá, é a gente ferver a água com o chazinho ali, fazer todo esse processo. Como nós temos poucos minutos, tem algumas coisinhas que eu não posso esquecer de comentar com vocês. O uso da glutamina. A glutamina, ela é importantíssima também para esse revestimento do epitélio intestinal. É um aminoácido, o aminoácido mais abundante que a gente tem no nosso organismo, mas nesses casos das pessoas que têm mau funcionamento intestinal, ela é sim interessante. Ela pode ser suplementada e a gente vai acabar vendo bons resultados com ela. Outras coisas que constroem o epitélio intestinal, pensem que o epitélio intestinal é como se fosse a nossa pele, né? Eu tenho que reconstruir aquela pele. Então, o uso de alimentos que são bons para a pele também são bons para esse epitélio intestinal, que é o caso, por exemplo, das beta-glucanas, que estão na levedura nutricional, no Nutritional Yeast. Então, se alguém puder escrever aqui para mim Nutritional Yeast, eu peço ajuda, que daí já o resto do pessoal já fica com o nome também. Assim como o farelo de aveia, tá? Então, além das beta-glucanas, o farelo de aveia também é rico em silício. E o silício é outro importante para essa reconstrução do epitélio intestinal. Então, eu falei de vários alimentos, falei de várias situações específicas, mas vocês estão percebendo o quanto que isso é muito particular e muito personalizado, né? Então, por exemplo, até mesmo um alimento que é super saudável, como uma maçã, pode reagir bem ou não para determinadas pessoas. Então, eu quero que vocês tenham esse olhar melhor, comecem a aplicar esses dados simples que eu trouxe aqui para vocês, excluam esses alimentos industrializados em excesso, tá? Passem a se alimentar de uma forma mais limpa.
Quando vocês estão se alimentando, realmente imaginem como esse alimento está chegando no meu intestino, que reação ele está tendo, será que ele está rasgando aquela paredezinha ou será que ele está ajudando a construir melhor, a me deixar realmente mais saudável? E vamos usar esse momento que a gente está tendo, eu estou aqui com vocês, eu estou aqui por vocês, construir essa jornada, que é uma jornada de inteligência para despertar melhores escolhas. Eu amei o nome e estou amando a participação de vocês. Tudo isso vai ficar salvo no meu canal no YouTube, tá? Então vocês podem ir acessando lá. E aqueles que se interessarem, que querem saber mais sobre o assunto, que querem ver a aplicabilidade de tudo, podem me mandar direct, que nós vamos criar, eu estou criando um grupo de melhores amigos para essa jornada. Que ali a gente vai trocar mais experiências e eu trazer mais a vivência para vocês. E além de tudo, se você se identificou dentro de tudo que eu falei, com certeza, no teu caso, é necessário uma adaptação, um planejamento alimentar personalizado. Por isso eu me disponho, eu estou fazendo os atendimentos de forma online, tá? Então é só entrar na minha página aqui no Instagram ou aqui no perfil do Facebook, que tem ali o contato e a gente pode trocar essas informações. Então, não deixe para depois. Esse é o momento da gente realmente vestir a camiseta, começar a olhar para a saúde de uma forma diferente, sair dessa valorizando a sua saúde. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Obrigada, Ciméria. Obrigada, Tati. Obrigada, Cecília. Muito bom estar com todos vocês por aqui. Marina, direto de Portugal. Gente, tem gente de Portugal, gente da Colômbia. Estou feliz aqui. E isso que é o bom dos atendimentos online, né? Nos facilitando tudo isso. Muito obrigada pelo carinho de vocês. E amanhã, não posso esquecer, amanhã, às 5h30, eu vou ter uma nova live, que vocês sabem que essa jornada são 5 lives. Tá todo mundo enjoado de live já, mas eu tô aqui, tá? Vem quem quer. E amanhã eu vou receber a maravilhosa Caroline Trindade. Ela é ortomolecular lá de Santa Catarina. E nós trabalhamos em conjunto com os nossos pacientes. E nós vamos falar sobre um tema importantíssimo. Vamos falar sobre inflamação. O que é essa gordura abdominal que torna a pessoa inflamada? O que é a diabetes, a hipertensão? Até que ponto eu estou favorecendo o meu organismo ou não, tá? Isso aí, Carol. Te vejo amanhã. Carol maravilhosa, tá em todas. Espero vocês, tá bom? Beijo grande e até amanhã.